E eu gostaria de dividir com os irmãos algo que Deus tem tocado no meu coração, que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 12, os 8 primeiros versos. Diz assim, a partir do verso 1 de João 12: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes conosco, mas a mim nem sempre me tendes. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos assim, Pai, cheio de desafios, de angústias, Senhor, de expectativas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não permita que esse tempo que nos reunimos como igreja possa, Senhor, passar desapercebido em nossa vida. Nós sabemos que quando a Tua palavra é aberta, nós sabemos quando a Tua palavra é pregada, nós sabemos que aonde o Senhor passa, aquele lugar nunca continua sendo o mesmo, Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha revelar o Teu poder, que o Senhor venha mover-se em nosso meio, Senhor, mesmo que surja com qualquer constrangimento, Pai, diante, Senhor, da apresentação da Tua palavra, mas que esse constrangimento seja para a salvação, Senhor, seja para avivamento, seja para a transformação em nossas vidas, ó Pai. E em especial eu quero apresentar as nossas famílias, os nossos lares, o nosso cônjuge, os nossos filhos, pais. Pai, em nome de Jesus, renova-nos a esperança, pois nós cremos, ó Pai, e confessamos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, ó Pai. Que seja para a glória do Teu nome. Amém, amém. Os irmãos e irmãs podem assentarem-se. Quem gosta de um bom perfume, erga a mão. Quantos de nós já passamos por alguma situação e sentimos aquele perfume que nos atrai? Pode ser que não seja um perfume com fragrância aí para nós usarmos, mas pode ser também uma refeição. Quantos de nós, em um momento de fome, sente aquele cheiro apetitoso, né? Que se fosse aquele desenho animado, nós saíamos voando em direção aonde está sendo preparada aquela refeição. Falando nisso, parece-nos que a igreja viveu um tempo de um cheiro de festa, fazendo feijoada uns dias desses, né? Então, tem cheiros que atraem, né? Ele alcança as pessoas que estão à volta, ele traz a nós o desejo de viver aquilo, ou experimentar aquilo. É assim que nós vivemos. E é interessante que a palavra do Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo, amém? A palavra do Senhor em 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz isso: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que Paulo está querendo dizer para a igreja de Coríntios é que a obra do Senhor se revela em nós e através de nós, para que possamos testemunhar a glória de Deus. Através da obra do Senhor em nossas vidas, as pessoas veem a marca de Cristo em nós. E assim deve ser em família também.
Nós temos de perguntar, será que a nossa família tem exalado esse perfume? Será que temos sido bons perfumes para a glória do Senhor? Porque somos a maquete de Deus, somos o povo escolhido, amém? Para que sejamos testemunha da obra do Senhor em nosso meio. Mas é verdade também que nem sempre, mesmo desejando isso, nós conseguimos viver dessa forma. Nem sempre a nossa família exala esse bom perfume. Ao contrário, tem momentos que experimentamos o mau cheiro, o odor, e a própria palavra do Senhor, a própria Bíblia nos traz alguns exemplos de odores em meios a famílias. Por exemplo, o cheiro da desarmonia nos relacionamentos dos irmãos Jacó e Esaú. Isaac sente este odor quando o filho mais novo, Jacó, apoiado por sua esposa Rebeca, rouba a bênção do filho mais velho. Outro odor, o cheiro da imoralidade, quando Davi se deita com Batseba, casada com seu fiel soldado Urias. O cheiro da dor, do sofrimento de Jó, que perdeu seus filhos, famílias, bens e saúde. O mau cheiro, o odor de morte, sentido pelas irmãs Marta e Maria, quando abre o túmulo em que Lázaro, seu irmão, estava sepultado. O cheiro da avareza do povo de Israel, que deveria tomar do maná aquilo que era o suficiente para o dia, mas por conta da avareza, por ambição, no dia seguinte eles sentem o cheiro dessa podridão, por conta deste sentimento e desta avareza. Irmãos e irmãs, que perfume temos exalado como famílias cristãs, como povo de Deus. Eu sei que é um desafio. Eu sei que diante de uma pergunta como essa, não faltam sentimentos que vêm à tona, desafios, pensamentos em relação talvez a um irmão, a um familiar, a um filho, a um cônjuge, aos pais. Ou seja, nós somos desafiados também a vivermos estas promessas. E o texto que nós lemos, ele fala desse bom perfume. Esse bom perfume é Cristo Jesus. E esse perfume é uma promessa de bênção para as nossas vidas. Por isso, irmãos e irmãs, mesmo diante do constrangimento da realidade, há esperança. O Senhor tem um olhado de amor, o Senhor tem uma ação graciosa e intencional em direção às nossas famílias. O Senhor nos escolheu a você, escolheu a sua família para ser a expressão do poder do Senhor. O Senhor continua agindo de forma milagrosa, o Senhor continua restaurando vidas. Por isso, o grande desafio para nós nessa noite é renovarmos a nossa esperança. Você, mãe, que tem chorado pelo seu filho, traga alegria e esperança ao teu coração, porque Deus tem promessa de restauração, amém? Você que tem orado pelo teu casamento, você que tem vivido momentos de desafios, há esperança. Você que tem orado pela conversão dos seus filhos, do seu familiar, há esperança. Você crê nisso? Só se você crê, aplauda ao Senhor. Mas para isso, para desfrutarmos desse mover de Cristo em nossa direção, para desfrutarmos deste bom perfume como promessa de restauração para as nossas vidas, nós precisamos reagir, nós precisamos ter algumas atitudes. E como bom presbiteriano eu quero apontar 3. Primeira é que nós precisamos de quebrar o frasco. Nós podemos olhar aqui no texto, que o texto apresenta a atitude de Maria ao quebrar um vaso ou um vidro de nardo puro e derramar aos pés de Jesus. Ou seja,
uma expressão de relacionamento, de intimidade com aquele que estava entre eles e era o principal convidado naquele momento. Irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer antes mesmo de entender que aquele momento, aquele recorte, aquela refeição que estava acontecendo na casa de Simão, o leproso, era uma refeição de ação de graças ao Senhor. As irmãs Marta e Maria, usando a casa de Simão, o leproso, oferece uma refeição de gratidão ao Senhor pela ressurreição do irmão Lázaro. Ou seja, era um ambiente cheio de festa, de alegria, que também tinha o perfume da panela no fogão, aquela comida sendo preparada, momento de alegria. E o texto diz que eles estavam todos em volta de Jesus, vivendo esse momento de comunhão. E mesmo ao meio dos odores, talvez das dores do passado, dos traumas e até mesmo, talvez, das feridas de Simão, o leproso. Diante de tudo isso, e também o cheiro das panelas no fogão, de repente um aroma, de repente um perfume sobressai no meio de todos aqueles outros perfumes e fragrância, que era o perfume do nardo puro. Mas para que esse perfume pudesse sobressair naquele ambiente familiar, houve a necessidade então de Maria quebrar o alabastro, quebrar o vaso. O perfume, no caso esse, que era um perfume puro, e nós vamos pensar sobre ele um pouco mais, precioso, ele era envasado através deste recipiente chamado de alabastro, tipo de um mármore, como se fosse uma ampola de injeção. Deu para imaginar? É melhor passar rápido, que não é boas lembranças, né? Mas aquela forma de quebrar a ampola da injeção, era assim que conseguiria desfrutar deste nardo puro. Ou seja, irmãos e irmãs, para que nós possamos desfrutar da boa fragrância de Cristo em nossas vidas e famílias, uma primeira atitude é que nós precisamos quebrar esse frasco inviolável. E isso traz ao nosso coração um sentimento de humildade, de se submeter à voz do Senhor. Esta cena de quebrar o alabastro, ele aponta para o esvaziamento da nossa vaidade, o esfareamento da nossa presunção. Eu entendo que esse seja aquele momento de adoração diante do Senhor. A minha compreensão de adoração é quando eu olho para Cristo, eu olho para o Senhor e reconheço a sua grandeza, e diante da face a face com o Senhor, eu olho para mim e percebo as minhas fragilidades e o quanto eu dependo do Senhor. Irmãos, é isso que representa esse quebrar o vidro de alabastro, quebrar este recipiente. Se nós queremos desfrutar das promessas do Senhor, nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos sermos abençoados como família, mas nós somos altivos, nos falta humildade, nos falta o reconhecimento de que temos errado e pecado contra o Senhor. Se nós queremos esta restauração, ela começa com os joelhos dobrados, arrependidos, com roupas de saco, a irmã do louvor usou essa expressão, com cinza na cabeça, ou seja, sinal de constrangimento diante da presença e da glória do Senhor. Eu não tenho dúvidas, irmãos e irmãs, que se não a maioria, muitos de nós vivemos um relacionamento verdadeiro, de intimidade com o Senhor, mas nem sempre o nosso lar, a nossa família também tem esta atitude, nem sempre nós vivemos isso como casal, como família. Eu tenho refletido nesses dias, a partir de uma provocação de um curso, eu deixo a sugestão aqui, pastor, que é Homem ao Máximo e Mulher Única.
faz parte do currículo da Universidade da Família, e nós temos pensado sobre isso, que muitas vezes o homem, a mulher, vive essa intimidade, essa experiência pessoal com Cristo, mas nem sempre o nosso casamento e a nossa família também vive esse mesmo relacionamento. Nós precisamos de entender que esta decisão deve ser tomada também como casal e família, e para isso nós precisamos nos prostrar, precisamos quebrar o alabastro. Amém? Para exalarmos um perfume que anule todo o odor da podridão, nós precisamos quebrar o alabastro. Talvez o seu problema não seja o que Isaac viveu, talvez o seu problema não seja com o maná, talvez o seu problema não seja com uma enfermidade de morte, mas eu não tenho dúvidas que você, de alguma forma, tem reconhecido alguns odores que tem exalado da sua família, do seu lar. E segundo desafio que esse texto nos traz, que nós também precisamos que o nardo seja puro. O perfume quebrado e derramado por Maria era genuíno, puro, perfume sujo com impureza. A própria Bíblia diz que não faz bem, que não tem valor. Eclesiastes 10:1 diz isso. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder o teu valor. Irmãos e irmãs, talvez mesmo como cristãos, o perfume de Cristo não esteja enchendo as nossas vidas, não tem sido exalado em nossas vidas e lares. Talvez haja mosca morta entre nós, pecados encobertos que têm contaminado todo o vidro de alabastro, todo o vidro de nardo, todo o frasco tem comprometido. Muitas vezes nós não desfrutamos das bênçãos do Senhor por conta de áreas das nossas vidas que precisam serem transformadas, que precisa da ação de Deus. Eu não tenho dúvidas da sinceridade dos nossos corações em relação a Cristo, mas eu entendo que muitas vezes nós nos relacionamos com Cristo dando a abertura em áreas para que Ele possa se relacionar. Mais ou menos assim, para ilustrar, o Senhor pode vir na minha casa, o Senhor pode fazer morada na minha casa, mas na minha cozinha, na minha despensa para abastecer as minhas necessidades. Talvez na sala de estar, onde nós estamos em família, nos relacionando. Mas será mesmo que eu tenho dado essa legalidade, essa liberdade para que o Senhor invada todas as áreas da minha vida? Será que eu tenho a disposição de deixar que o Senhor acesse as minhas redes sociais, o meu computador? Será que nós damos a liberdade para que o Senhor de fato entre nos nossos quartos? Será que nós damos a liberdade para que o Senhor entre nos nossos banheiros ou qualquer outra área da nossa vida? Irmãos e irmãs, muitas vezes nós falamos, mas eu estou buscando, eu vou à igreja, eu vivo a comunhão, mas no íntimo nós temos áreas da nossa vida que nós temos resistido em deixar que Cristo reine e manifeste a tua glória. E nós precisamos ter esta coragem. Isso só é para homens e mulheres que são tementes ao Senhor, que têm coragem de se derramar na presença do Senhor. Talvez seja esta a resposta de muitos dos nossos porquê. Por que vivemos isso? Por que vivemos desta forma? Doído, pura realidade. Mas irmãos e irmãs, não é isso que o Senhor tem
como manifestação do teu propósito. Não foi por isso que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas sim para que nós possamos revelar o bom perfume de Cristo. Por isso, Senhor, sabendo das nossas limitações, sabendo dos nossos pecados, sabendo da nossa realidade, Ele também nos deixa a seguinte promessa: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Você prestou atenção? Você prestou atenção à promessa que o Senhor tem para nós? Nós não precisamos viver esta amargura, nós não precisamos viver o peso do pecado, nós não precisamos viver como Davi vivia, encobrindo o seu pecado, com o seu corpo comprometido, sem vigor. Ele estava vivendo assim, sem vitalidade. E quando ele disse: confessei ao Senhor, o Senhor restaurou o seu vigor. O Senhor não quer que você tenha uma família mediana, medíocre. O Senhor quer que você tenha uma família abençoada, restaurada para a glória dEle. Mas para isso eu preciso de confessar. Mas não é só um ato litúrgico das nossas igrejas. É um relacionamento de contrição e verdadeiro. E mais do que isso, às vezes nós tomamos parte só da primeira parte desse verso. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém, eu creio nisso e gosto dessa promessa. Mas muitas vezes nós achamos que é assim, ok, perdoei, está esquecido, não precisa mais sofrer com isso. Mas o texto continua, diz que além de Ele fazer isso, de nos libertar desse peso do passado, desse sentimento de culpa, Ele também restaura a nossa condição. Ele volta a pôr ordem, Ele volta a converter coração de marido para com esposa e o contrário, de pais para com filhos. É nesse momento que nós vemos que aquilo que tem se levantado para destruir a nossa família é repreendido em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, que nós possamos também exalar esse bom perfume, anulando todo o odor de podridão em nossas vidas e famílias. Mas para isso, nós precisamos de santificação. Nós precisamos de nos consagrar, de nos limpar, nos lavar, por conta destas moscas mortas que têm comprometido o bom perfume de Cristo em nós. Santificação é separar, é luta contra o pecado, contra as tentações. E eu fiquei admirado aqui, que tem muitos jovens aqui na igreja, e muitas vezes nós somos assediados de várias formas, e os jovens talvez sejam um dos grandes alvos nesse período, mas nós, como mais experientes, também vivemos. E, irmãos, e nós muitas vezes gostamos de flertar com o pecado, com a tentação. Imagine que o pecado seja uma linha divisória. Ficamos muitas vezes próximo a essa divisa e ficamos aqui brincando. É porque isso muitas vezes massageia o nosso ego, isso traz adrenalina. Mas o grande problema é que diante de uma fragilidade, um vento diferente que venha, nos leva à queda. Por isso, quando nós falamos em santificação, em confissão, nós precisamos também manter uma distância da linha da tentação. Não é assim a oração do Pai Nosso? Nos afaste da tentação. Nós precisamos de fugir da aparência do mal, aquilo que muitas vezes o diabo tenta colocar em nossa mente como fortaleza de entendimento. O diabo é assim, não tem problema, é só um golinho, não tem problema, daqui a pouco você vai casar mesmo, não tem problema, né? É uma questão cultural, não é assim? Mas muitas vezes essas situações que nos impede de desfrutarmos do bom perfume de Cristo. E nós precisamos renunciar a este mal, esses pensamentos malditos, essas interferências culturais
que tem tentado destruir as nossas vidas e famílias. E por fim, precisamos que o nardo seja precioso. Aqui nós vamos precisar um pouco da ajuda dos economistas. Esse nardo era caro. O texto diz que uma libra, que representava dos 325 gramas de nardo, ele era muito precioso. Ele tinha o valor de 200 denários, que equivale a um ano de um trabalhador. Claro que a gente precisa de fazer uma reflexão quanto à questão cultural, do que representava um ano de trabalho de um trabalhador naquela cultura, mas só por um exercício de desafio aqui para nós, vamos imaginar um ano de um trabalhador que ganha um salário mínimo no Brasil. Hoje seria em torno de 14.500 a 15 mil reais. Irmãos e irmãs, eu não tenho dúvidas que esse valor era o maior bem que Maria tinha no seu lar. Talvez fosse a sua segurança para o futuro, fosse aquele bem mais precioso que ela tinha reservado para o momento mais especial e importante da sua vida. E quando ela se depara diante de Cristo em seu meio, ela não perde a oportunidade de oferecer o que ela tem de melhor para o Senhor Jesus. Amém? Deu para entender? Muitas vezes nós queremos oferecer para Cristo o que sobra, o que resta, o que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso vigor, o que sobra das nossas despesas, mas não, nós precisamos de oferecer o que nós temos de melhor. Isso aponta para um desafio de amarmos e servirmos ao Senhor também de forma graciosa e sacrificial. Não é assim que Ele nos ama? É graça, é iniciativa dEle, e Ele se ofereceu em toda a sua plenitude, em todo o seu vigor, com toda a sua vida para a nossa salvação. E nós também precisamos servir ao Senhor desta forma. Irmãos, ou seja, esse relacionamento com o Senhor, esse desejo de buscar sermos uma família abençoada, exige de nós transpiração, exige de nós exercício. Não é uma questão mística, não é que nós vamos aqui orar, o pastor vai impor as mãos, vai ungir com óleo e é perfeitamente aceitável isso, e a gente deve viver isso como marcas das promessas de Cristo em nossas vidas, mas nós precisamos também de nos dar a serviço em busca dessa transformação. Nós precisamos de nos converter com algumas atitudes, nós precisamos dar passos que exigem de nós mudanças de comportamentos, ou seja, sacrifício. E Romanos diz que sacrifício é o seguinte, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o serviço, o sacrifício, o doar-se também é cultuar ao Senhor, é adorar ao Senhor em serviço através das nossas vidas. Ou seja, além da humildade que nós compartilhamos, além da santificação, também há necessidade de movimento, de atitudes, de serviços nessa direção. Muitas vezes nós precisamos de deixar de assistir alguns programas. Muitas vezes temos que deixar de assistir alguns YouTubes que nos influenciam, alguns programas de televisão, algumas séries, ou os nossos filhos, alguns desenhos. Não tem nada a ver, e nós sabemos que tem. Nós sabemos o quanto isso desperta em nós outros valores, desperta erotismo, comparações que muitas vezes acabam sendo instrumentos para destruir os nossos lares. Nós precisamos também investir em tempo de qualidade como família. Nós precisamos aprender, e é interessante que quando nós olhamos para o Decálogo, os 10 mandamentos,
Uma das instruções era o Shabat, que era um tempo de qualidade em família. Aquele tempo era que você adorar o Senhor e um tempo de lazer em família, de ter um tempo de qualidade. Nós precisamos investir no nosso casamento, investir nos nossos relacionamentos com os nossos filhos e os filhos com os seus pais. Irmãos e irmãs, se nós queremos desfrutar dessas promessas do Senhor, nós precisamos dar estes passos. Nós precisamos ungir os pés do Senhor Jesus. E o que representa ungir é justamente isso, é essa disposição em nos humilhar, em nos santificar, em nos doar sacrificialmente para cultuar ao Senhor. Nós estamos também com uma série de reflexão na nossa igreja de família em perigo. E cada domingo nós trazemos um desafio para a igreja. O primeiro desafio nós falamos sobre o perigo da influência da tecnologia, da internet, redes sociais. Nós não estamos querendo endemonizar as redes sociais. Ela é bênção, ela é sinal de uma geração de evolução que não tem retorno, mas o problema é como nós lidamos com essa tecnologia e o quanto ela tem destruído os nossos lares. Feito essa observação, nossas formas de cultuar o Senhor tem sido desafiar as nossas famílias, uma vez por semana, desligar todos os celulares, todas as tecnologias eletrônicas e jogar um jogo de tabuleiro, fazer uma caminhada, ter uma atividade em família. Isso é culto ao Senhor. Isso é adoração, isso é celebrar a promessa do Senhor, mas para isso precisa da humildade, santificação e também transpiração. Precisamos desse sacrifício. Eu quero concluir com uma observação muito pertinente e preciosa. Claro que nós queremos exalar esse bom perfume, amém? E nós descobrimos aqui os passos. Mas o mais precioso desta relação é o fato de que Jesus estava na casa, amém? Não tem sentido se não tiver relacionamento com Jesus. Muitas vezes nós somos religiosos, mas nós não temos relacionamento com Cristo. Nós podemos ter o vidro de unção, podemos ter a Bíblia aberta na mesa central da nossa casa, nós podemos ter a plaquinha na nossa porta que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas se Jesus não fizer morada em nosso meio, nada disso tem sentido. A Bíblia será somente mais um livro, o óleo de unção será somente mais um perfume, e a plaquinha será uma confissão mentirosa. Só faz sentido se Cristo fizer morada, estiver sentado na mesa, como estava junto com Marta, Maria, Simão. Que você possa convidar Cristo para ter acesso à sua casa. Que você possa exercitar de quebrar o vidro de alabastro e de você derramar nos pés de Cristo Jesus.